Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e desde já convido você, se quiser, obviamente, a se inscrever nesse canal. No vídeo de hoje eu venho falar sobre a importância e o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Hoje eu vou ser mais direta, tá? No vídeo não vou enrolar muito, não. Então, e olha como são as coisas, como a vida, como nada é por acaso. Eu acredito muito na confirmação das coisas. Eu estava pensando em gravar esse tema, esse vídeo ontem, mas não deu certo. E tá tudo bem, a gente tem que aprender a não ter o controle das coisas. Se deu para fazer, deu. Se você se esforçou em fazer aquilo, ótimo. Mas mesmo que você tenha se esforçado e ainda assim não deu certo, descansa, solta, tá? Porque eu acredito firmemente que Deus é soberano sobre todas as coisas e há algo maior que rege o nosso universo. Sim, voltando para não me perder no assunto. Então, hoje, quando eu entrei na rede vizinha, né? Hoje, quando eu entrei ai meu Deus, no aplicativo da rede vizinha, e eu fui lá no direct ver um recado que tinha. E aí, assim que eu entrei no aplicativo, apareceu justamente para mim um vídeo que falava sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter com os pensamentos, porque aquilo que a gente pensa, ele acaba acontecendo. Aquilo que a gente gera aqui e toma como verdade, acaba influenciando as nossas decisões de fazer ou não fazer algo e, consequentemente, nos resultados. E na virada do ano eu passei. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo para vocês, tá? Que me acompanham. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que seja um ano repleto de paz, de harmonia, de amor, de Deus, de prosperidade, porque dinheiro não faz mal a ninguém, tá? O mau uso do dinheiro é que faz mal, mas o dinheiro em si não faz mal. Então, desejo tudo isso e muito mais para vocês, para nós, tá? Voltando. E aí, na virada do ano, eu conversava, no primeiro dia do ano, eu conversava com uma jovem que tem 19 anos, ela é irmã da esposa do meu primo. E aí eu conversava com ela e com a mãe dela e naturalmente entrou um assunto sobre assim, Sandra, Sara queria falou uma vez para uma professora que ela queria ser perita. E a professora, na verdade eu não lembro se foi professora, tá, que disse isso pra ela, mas ela tava conversando com uma pessoa e uma pessoa disse assim pra ela, pobre não pode ter esse tipo de sonho, porque isso não é possível. E aí nós começamos a falar sobre isso, não é? Eu falei, poxa, que triste, como é triste as pessoas que falam isso e como é triste nós tomarmos isso como verdade. E aí eu disse pra ela, Sara, olha, com essas pessoas a gente tem que ter misericórdia, a gente nem precisa ter raiva nem discutir, sabe por quê? Porque eu acredito que ela talvez reproduziu isso, falou isso para você, porque alguém falou para ela primeiro, porque talvez durante a vida dela, durante o processo de vida dela, ela com certeza sonhou em fazer alguma coisa e alguém chegou para ela e falou a mesma coisa. Tira essa ideia da cabeça, porque isso não é possível. Pare de sonhar alto. Então, na nossa vida, às vezes estamos com planos, com projetos, com algum tipo de sonho, e às vezes a gente acaba dividindo isso com alguém e essa pessoa joga um balde de água fria na gente, um balde de água gelada na gente. E eu tenho passado por isso, por esses dias, viu? Recentemente. Eu comentei com algumas pessoas algumas coisas que eu queria fazer e a pessoa jogou um balde de água fria em mim. E eu fiquei pensativa sobre aquilo, até um pouco desanimada sobre. Falei, poxa, mas talvez ela tenha razão e tal. Aí falei, não, calma, não é assim. Alessandra, não, acorda, olha. Se você tá tentando, não custa nada tentar. Você só vai saber se sim ou se não, se essa pessoa tá certa ou não, se você tentar. Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa, enfim, tem seus resultados. Tente. E aí você tira suas próprias conclusões. Eu conversando comigo mesma, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma toalha, né, no sentido figurado, me enxuguei e continuei seguindo ali o meu plano, o meu projeto. Se vai dar certo ou não, só vou saber depois. Mas eu não posso deixar de tentar só porque uma pessoa falou que não vai dar certo. Só porque não deu certo com ela não significa que não vai dar certo pra mim. O fato de algo que não deu certo pra mim não significa que não vai dar certo pra você. Porque cada pessoa tem seu tempo. Há um tempo determinado pra cada coisa, né? Debaixo do céu.
Já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Há um tempo determinado para cada coisa. Algo que talvez aconteça na minha vida não vai acontecer no mesmo tempo que na sua e vice-versa. Porque nós temos vida diferente, temos processos diferentes, temos rotinas diferentes, e aí as coisas se encaixam de acordo com a vida de cada um, e tá tudo certo, e tá tudo bem, tá? Então eu peguei a toalha, me enxuguei e segui adiante com o meu foco, com o meu objetivo. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós geramos nos nossos pensamentos e o que nós tomamos como verdade. Então, eu falei, voltando, né? Falei com o Sara, olha, a gente tem que ter misericórdia dessa pessoa que falou isso. Porque às vezes ela nem falou por mal. E talvez tenha falado por mal mesmo, porque nós, seres humanos, né? Fora ali do buscar, né? Que tem pessoas que realmente são boas na sua essência, e tem pessoas que buscam essa bondade, essa luz. Todos nós temos luzes e trevas, e quando a gente busca iluminar nossas trevas, a gente consegue ser pessoas boas, mas tem pessoas que não fazem questão disso, né? Então tem pessoas que são maldosas mesmo, tem pessoas que falam ali na perversidade mesmo, e isso é muito triste. Mas nem sempre alguém fala algo para nós negativo por maldade, porque ela quis. Às vezes ela só tá reproduzindo aquilo que falaram para ela, ela só tá reproduzindo aquilo que ela acredita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Eu não sou psicóloga, mas eu faço terapia, e os psicólogos vão confirmar isso que estou dizendo, que o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, tem muito poder sobre os resultados da nossa vida. E aí ela concordou comigo, a Sara concordou comigo, a mãe dela concordou comigo, e ela falou exatamente, Alessandra, eu penso que isso é algo dela, isso é algo que ela acredita sobre a vida dela. Então a gente não pode permitir que essas coisas respinguem em nós, se respinguem e caia sobre nós, né? Que a gente pegue, a gente tem que ter muito cuidado para não sermos como esponjas, de assumir, de pegar aquilo que não é nosso, não é aquilo que não é nosso, o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Então nós devemos ter cuidado, blindar nossos pensamentos, blindar os nossos sentimentos e não pegar aquilo que não é da gente. Tá? A própria palavra de Deus, em muitas passagens, quando Jesus vai ali realizar os milagres, quando alguém vai pedir alguma coisa, ele fala, seja conforme a tua fé, seja feita a tua fé, seja feita a forma como você pensa, a forma se você crê. Se você crê que isso é possível, né? Como o cego vai pedir lá, cura, Senhor, se podes, que eu enxergue. Se tu podes fazer isso, que eu enxergue. E Deus fala, se eu posso, não é? Ou seja, não é questão se eu posso ou não. A questão é, você acredita que isso é possível? Então, se você acredita que isso é possível, que faça-se conforme a tua fé, conforme a tua crença, conforme o teu pensamento, conforme o que está aqui. Então, gente, claro que a gente tem que, eu acredito sim que nós devemos sim ter o pé no chão, que devemos andar assim com cautela, com prudência, com equilíbrio na vida, para tudo. Mas nos limitar ao que o outro está dizendo, nos limitar aos pensamentos negativos, é que não pode. Devemos ter muito cuidado com o nosso pensamento e substituir esses pensamentos negativos pelo oposto. Se vem no seu pensamento ali, eu não sou capaz, coloque, ainda que você não acredite ainda lá dentro do seu coração, diga em voz alta ou no seu pensamento, eu sou capaz, é possível. Eu serei isso, eu farei aquilo, vai dar certo se for da vontade de Deus, se for para o meu bem, o bem das pessoas que estão ao meu redor. Então, substitua esses pensamentos negativos pelo positivo. Também não fique debatendo com esses pensamentos. Mas ok, esse pensamento veio, ok, mas isso que eu tô pensando é verdade? Isso que eu tô pensando, esse pensamento que veio agora na minha cabeça, tem fundamento? Se não tem fundamento, substitua por um outro pensamento positivo, por um outro pensamento que seja real, por um pensamento que seja verdadeiro, por um pensamento que seja coerente àquilo que você acredita, àquilo que você quer, àquilo que você deseja. Tá certo? Então,
Ah, outra coisa importante, o pensamento por si só, ele não é suficiente, tá? Para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo na nossa vida, não basta só pensar, só vou pensar positivo, vai dar certo. Não, você tem que pensar, acreditar que é possível, mas você também tem que caminhar, você tem que fazer, você tem que se mexer, se movimentar, tá? Não é só assim na força do pensamento, ai, vai acontecer e pá, caiu aqui do céu, tá? Não, o pensamento ele interfere muito, mas a gente tem que agir. Por isso que eu digo, né? O que você pensa, se você pensa que pode acontecer, você vai agir para que aquilo aconteça. É importante que você haja para que aquilo aconteça, se realize, tá? Não é só o pensamento por si só. E acabou, tá bom? Que essa partilha tenha ajudado vocês de alguma forma, então muito cuidado com o que nós estamos pensando, tá? Porque o pensamento, ele gera uma emoção gera uma ação. Então, pensemos certo, não é nem pensar positivo, não é, porque tudo, vamos pensar positivo. Não, também não é por aí. Não é uma positividade tóxica, como dizem, né? É só pensar positivo, não. Mas é pensar certo, é pensar direito, é pensar com justiça, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.